reforma do Estado, reforma política, outra relação com a corrupção e tal. Aí inventaram aí uma briga entre Flamengo e Vasco, entre Corinthians e Palmeiras, para a torcida ficar dividida, tocando porrada uma com a outra, como se fossem hooligans, como se fossem Gaviões da Fiel versus Mancha Verde, tá certo? Quando, na verdade, o que a gente está querendo discutir é a qualidade do futebol, é o preço da entrada. Essas eram nossas questões lá atrás, por isso não houve presença de políticos naquelas manifestações. Por isso não se aceitou bandeiras partidárias naquelas manifestações, porque a sociedade entende espontaneamente quem foi o líder. Não foi. Qual foi o discurso? Não tinha. Tinha uma palavra. Respeito. Me respeita, porra. Para de tomar meu imposto e me sacanear. Era isso. Como eles não têm resposta para isso, porque para fazer isso eles se matar, eles aí construíram essa grande porra aí. Por isso eu sou contra o impeachment. Porque eu entendo que ele é a consumação de um conto de fadas para uma sociedade que se deixou dividir por essa razão, por esse falso dilema, e que vai cair na real no dia seguinte. Ou alguém aqui está achando que o Temer vai chegar lá e vai fazer mais? Claro que teremos um início de, sabe, que alívio, nos livramos dos corruptos do PT, da bandalheira que foi o governo PT, e foi mesmo. Os caras malversaram um projeto ideológico, um projeto popular, malversaram, fizeram merda. Tiveram as melhores condições que o país poderia oferecer para um grupo político reformar essa merda. Não fizeram, preferiram cair sabe, nisso que a gente sabe que todos caem. Agora, imaginar que eles são diferentes do que está para ver aí é loucura. Então, por isso eu não sou a favor do impeachment, como também não sou contra. Eu quero que eles se fodam juntos, se possível. Dito isto, a imprensa reflete um sentimento de maioria. E o sentimento da maioria é favorável, é amplamente proibido. É no Senado, é na Câmara, é nas entidades empresariais, é nas entidades de classe, é na opinião pública, é nas pesquisas do Ibope, do Datafolha, do Paraná Pesquisa, como é que chama, da Universidade de Campinas, enfim, todos, hein? Não, mas tem um instituto de pesquisa lá que opera com professores de lá, que chama, não é PCC não, PCC é negócio dos bandidos. IGPP, entendeu? Então, aí você quer que o noticiário reflita o quê? Isso é meio que um turbilhão, é inevitável. Os ouvintes, os espectadores, os leitores e tal, eles querem saber mais disto do que daquilo lá. Por que o Aécio, eu hoje falei lá do Aécio, fiquei falando do Aécio, porra, o Delcídio falou que recebeu grana de folhas, eu não tenho nenhuma dúvida, que é tudo ladrão. Tudo ladrão. O sistema político brasileiro é um sistema feito para ladrões, por ladrões. Então eu não tenho dúvida quanto ao comprometimento moral dessa gente. Mas é evidente que o que está em discussão hoje é o Brasil e a Alemanha. Estava rolando um jogo Irlanda e Noruega. Porra, foda-se a Irlanda e a Noruega. Eu estou aqui, cara, nessa decisão de campeonato. Vai ter um impeachment. Como é que o noticiário está distribuído em torno desse assunto? Está desse tipo aí. Se você perguntar, ele está equilibrado? Não. Equilibrado no sentido meia página para um, meia página para outro? Não. Mas porque a realidade também não está. Então, nesse aspecto, tem essa tendência, sem dúvida, que desequilibra, como você bem observou, o noticiário. Mas é um desequilíbrio que acompanha uma proporcionalidade dos acontecimentos que estão em curso, né? O que não quer dizer, e aí eu concordo mais ainda com a sua leitura, que a parte da narrativa jornalística precisa estar impregnada, como muitas vezes eu vejo no próprio Jornal da Band, de torcidinhas dissimuladas em favor desta ou daquela situação, mas normalmente em favor do impeachment, entendeu? Tipo assim, espertezinhas de texto, naquela que pode ser num sinal de seu desespero, Dilma não sei o que, um sinal de desespero. Que sinal de parou de tomar banho? O que houve? Por que você está dizendo que eu sei? Igual um jornalista, uma deliciosa feijoada, você provou? Eu acho feijoada uma merda. Por que você vai dizer que é uma deliciosa feijoada para mim que não gosta de feijoada? Cuidado com os adjetivos. Então, assim, no texto
descritivo, tem muito, enfim, todo mundo querendo fazer posição simpática ao curso do Rio, entendeu? Tem muito isso. Eu fico puto lá o tempo todo, o cara está em Brasília, meio que querendo ser assim o analista do apocalipse com lugares comuns de apocalipse, entendeu? Então, eu entendo que tem isso, mas eu não acho que o jornalismo, que o noticiário está, essa coisa que está nas redes sociais, PIG, imprensa golpista, não sei o quê e tal. A Dilma não está caindo no caso da imprensa, por favor. Por favor. Opa! Vamos fechar então? Bom, eu te ouço todos os dias, assim, inclusive eu sou Antônio Bernardo, do curso de Psicologia. A gente estava dando uma discussão hoje em relação, por exemplo, à educação do Alckmin, que foi um diálogo que você teve. E aí eu vi no Face que você estava aqui, lá e correndo. A minha dúvida é o seguinte, a mídia hoje, quando, por exemplo, eu sou contra o golpe. Se alguém for nesse sentido e amanhã a gente entender que realmente foi o golpe, as mídias que apoiaram nesse sentido, você acha que elas estão dando um tiro no pé? Ou na verdade isso faz parte do processo? Amanhã as pessoas vão esquecer e as pessoas elas são manipuladas mesmo? Qual é a sua vida? É preciso ver o seguinte, eu tenho me recusado a tratar como golpe, a despeito de ter as posições que já expus aqui. Por que eu acho que não é um golpe, no sentido clássico? Que faltam elementos característicos de golpe. A conspiração dissimulada. Como é que caiu Jango? Jango caiu em função de um processo muito mais conspiratório que este no âmbito militar. Até poucas semanas antes de ser deposto por um golpe militar, ele estava sendo condecorado pelos militares que o deporiam. Então havia uma conspiração clandestina com um ambiente político e social favorável a esse tipo de ruptura institucional, mas era um golpe. Ali foi um golpe consumado, um golpe, navio da Marinha Americana não sei aonde, troca de não sei o que, do embaixador e tal, uma época política distinta, outros golpes precederam e sucederam o golpe brasileiro e tal, Hoje não tem isso, não tem. Eu acho que não, bom, acho não, a conspiração é notória, é aberta desde o primeiro momento. Moreira Franco elaborou um documento programático do PMDB há 6 meses e deu a ele o nome de Projeto Temer, na mídia, abertamente. O Temer, quando saiu a primeira pesquisa dizendo que a Dilma estava com 9% de aprovação, disse que ninguém governa com 9%. O Temer, muito antes dessa pesquisa de 9%, disse que precisamos de alguém para pacificar o país. O Temer mandou uma carta para a Dilma, como diz o Zé Simão, com como é que ele chama? Latim de corno. Um corno escrevendo em latim, sabe? Então é o seguinte, se alguém não percebeu que estava acontecendo uma conspiração à luz do dia, ou é muito idiota, ou era certo. Portanto, não tem o caráter conspiratório clássico de um golpe. Não tem a ação militar, não tem intervenção de força, não tem esse tipo de ataque, de assalto característico dos golpes em todos os lugares. Um dia é um governo, no dia seguinte é outro. Entra uma junta militar, entra um interventor, e aí conclama eleições para daqui a 6 meses não vai ter eleição por nenhuma e tal, e iniciam-se as grandes ditaduras. Está havendo aqui uma luta política, sem sombra de dúvida política, que se vale de argumentos artificiais, numa certa medida, semelhantes àqueles que o PT utilizou em outros momentos políticos, porque também estava engajado numa luta política. O PT entrou com 13 pedidos de impeachment contra presidentes constitucionalmente eleitos. Ninguém chamou de golpe. Hein? Exatamente. Eu nem sei se exatamente, eu estou repetindo esse número aqui, pode ser 12 ou 14. Então é o seguinte, era do jogo, era do jogo político. Agora, como é que eu chamo que é um golpe? É um golpe no sentido de sua truculência, no sentido do trauma que vai produzir. Nós estamos às vésperas de ver expulsa pela porta dos fundos do Palácio do Planalto uma presidente que foi eleita. Isso para mim é... Democraticamente. Mas democraticamente, porque a nossa democracia contempla um número de escrotidões incomum a democracias avançadas, tá certo?
mentem assombrosamente, prometem o que não vão fazer deliberadamente, lançam mão de recursos escusos, aceitam propinas de emprego, de lado a lado. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quer dizer, então, tem um golpe prestes a acontecer, mas que é um golpe típico de luta de boxe, em que um dá um soco na cara do outro, quebra-lhe 4 dentes, o põe desacordado, talvez ele não se recupere do trauma na queda, nunca mais, mas aquele soco no meio dos cortes daquele cara estava no jogo. E estava tanto no jogo que se o outro cara pudesse dar nele, o outro cara daria nele. O que eu estou querendo dizer? O PT e Dilma não derrotam hoje seus adversários de uma forma letal que seja, porque não tem condições políticas e populares de fazê-lo. Em outros tempos tentaram fazer, com os mesmos mecanismos constitucionais e institucionais, não lograram sucesso, elegeram-se por via democrática, para entender a democracia nessas características que eu descrevi, e está aí o jogo rolando. Então, eu não vejo que haja um golpe em curso. Aí você me pergunta, o que a mídia fará quando cair a ficha que foi um golpe? O que ela vai fazer? Como é que ela vai se comportar? Eu não tenho nenhuma dúvida que ela vai tocar o barco dela como se nada lhe dissesse respeito e vai redirecionar todo o navio em direção ao que o seu público e a audiência estiver demandando. Essa expectativa de uma autocrítica semelhante a essa caricata autocrítica que o Globo andou fazendo em relação à ditadura militar e que a Folha de São Paulo, a sóbria Folha de São Paulo ainda não fez, também ela apoiou a ditadura militar, como o Estado apoiou, o Estadão apoiou, etc. e tal. Então é o seguinte, esse tipo de autocrítica talvez até venha na análise histórica de um editorial daqui a 20 anos, mas agora, na sequência dos fatos, com a frigideira ainda quente, eu duvido. Não vai haver esse reconhecimento. Isso responde a tua pergunta. Apoiamos um golpe e agora estamos arrependidos que apoiamos um. Esquece, não vai acontecer nunca. Eu já pensava no sentido da população observar dessa forma. Cobrar isso da imprensa? Cobrar isso da imprensa? Ah, eu acho que aí sim, aí, por exemplo, o que restará de Reinaldo Azevedo? O que restará do professor Vila? O que restará do Paulo Henrique Amorim? Está no outro extremo. Quer dizer, quem entrou nessa história como hooligan vai ter que se explicar à luz dos fatos que resultarem do jogo. Notem, eu não os caras ficam me desce do muro, Boechat, desce do muro é o caralho. Por que eu vou descer do muro para mergulhar na merda aqui ou na merda aqui? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu sou cobrado à vista. Entendeu? Estou aqui e entendo que o dilema é esse que eu expus para vocês aí. Agora, acho improvável que alguém amanhã bote o dedo para mim e diga: ah, você! Não tem você. Agora, por Vila, eu ouço os caras, tem hora que eu não quero, os caras me enlouqueceram. Dos dois lados, né? Atenção, para não parecer que eu estou fazendo uma crítica à direita e não estou à direita. A análise que os caras fazem não é análise. É diferente de alguns outros que eu tenho acompanhado com razoável, até alguns que são simpáticos a esta ou aquela posição, mas as fundamentam, procuram ser ponderados, fazem uma autocrítica neste ou naquele ponto e tal. Tem cara que está nisso como torcida organizada, como Gavião da Fiel ou Mancha Verde, ou será que porra tem mais aí? Como que você vê os grandes jornais afirmando que é golpe? Os grandes jornais afirmando que é golpe? Qual deles? É golpe, né? Tipo, apoiando a Dilma. Falando da Não tem grande jornal apoiando a Tem, Dilma. até onde soltou o artigo, The Guardian já soltou o artigo. Não, querido, não, isso é uma falácia. Não, soltou. Não, soltou não. É o seguinte, vou te explicar. Essa é uma versão que circula nas redes. Alguém me perguntou como é que a gente toma cuidado com o que sai nas redes para saber se está não é. Nenhum jornal que vale a pena ser citado para esse tipo de reflexão denunciou editorialmente algo que se chama de golpe aqui no Brasil. Nenhum. Guardian, New York Times. São artigos. Ah, é diferente. Aí eu Vila, aí é o Paulo Henrique Amorim, é o Boechat, é o Reinaldo Azevedo, tal, cada um diz o que é. Por exemplo, os caras que me enchem muito o saco, eu respondo, eu faço cartas enormes. Eu disse para mandar o cara merda, porque ele me mandou, mas eu quero mandar a merda fundamentando, justificando como você cara.
Minha mulher disse, porra, cara, você está dando, você está escrevendo 2 páginas de texto de computador, 2 telas de computador, para responder um cara que te mandou a merda. Eu disse, ah, é? Comigo não tem essa. Aí um cara desse me escreveu. E o que me deixa meio puto, às vezes, é o seguinte, os caras querem desculhambar, meio que se camuflam em cima de nomes, assim, tipo, eu escrevi uma sigla, número 13, arroba, sei lá mais o quê. Eu não sei quem é, mas eu mesmo assim, às vezes é um spam qualquer. Bom, esse cara, você não viu certamente porque é o pig da imprensa golpista. Puto, eu não sou da imprensa golpista, nem levo fé nisso. Que a CNN, vejam o que a CNN fez, o golpe e tal. Aí eu, pacientemente, fui lá na CNN. O que era? Uma entrevista de uma importante âncora da CNN com o Snowden, eu acho. O do Wikileaks, é o Snowden? Qual que mora aqui no Brasil? Não, é o jornalista inglês que é... Hein? Namorado? É um sacaneiro falar. Gringo. Isso, boa. Ele recebeu as informações do Snowden, né? É isso, não sei. Bom, enfim, esse cara que mora aqui no Brasil deu uma entrevista para essa senhora da CNN. E este cara conceituou o que está acontecendo no Brasil. Eu não sei se ele usou a palavra golpe, não, mas ele deu lá um figurino como se fosse um golpe parlamentar. Ela não se posicionou. Ela disse assim, mas isso é estranho, mas isso é não sei o quê, provocado, como era o seu papel como entrevistador, para falar da CNN. Aí falaram que no Guardian, ou no Monde, não sei onde, saiu um artigo do jornal pedindo desculpas aos leitores. Vejam isso que está tudo na internet, de terem feito uma cobertura que não levou atenção para o golpe que a mídia... Não tem, não existe. Eu pedi, não tem. Quem me trouxer o print de um editorial com essa linha de abordagem de qualquer jornal que vale a pena levar em conta, eu apago tudo que eu disse. Agora, artigos, opiniões, por exemplo, um dos artigos que repercutiu muito foi escrito pelo companheiro desse mesmo jornalista, cujo nome a gente não está lembrando aqui, que é o companheiro dele que escreveu um artigo, não sei aonde, num desses grandes jornais, falando de golpe. Mas aí, cara, são os Vilas, os Paulo Henrique, o Reinaldo Azevedo, eventualmente os Boechat, que estão aí expressando suas opiniões nessas importantes páginas. Mas não é posição de mídia internacional nenhuma. A ONU não falou em golpe, a OEA não falou em golpe, o Mercosul não falou em golpe, a Corte Internacional de Haia não falou em golpe, o Esporte Clube de Barcelona não falou em golpe, não tem ninguém falando em golpe, não tem nenhuma instituição falando em golpe. Agora, o Grama de Cuba falou em golpe. O jornal alinhado com o governo Maduro falou em golpe, porque é perfeitamente compreensível que eles estão com engajamento na natureza política. Né? Pronto, professor? Pronto, Boechat. Muito obrigado, quero agradecer, eu peço desculpas porque... também, então está todo mundo do estádio.